Olá pessoal, tudo bem? O Matemática Sem Cola preparou para você uma aula especial para você compreender melhor as razões seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Para isso nós vamos aqui aprender coisas interessantes. Então dá uma olhada, por exemplo. Em primeiro lugar, antes de ir para o triângulo retângulo, como é que surgiu essa ideia do triângulo retângulo? Então, dois elementos fundamentais da matemática. Vamos pegar dois elementos, o plano cartesiano, que são os eixos coordenados ali cartesianos, e uma circunferência, correto? E próximo passo é você pensar comigo o seguinte: vamos pegar o plano cartesiano e colocar ali no centro dele uma circunferência com 1 centímetro. Pronto, correto? Tá ali. Para trabalhar com essa circunferência é muito pequeno, então nós vamos ampliar esse plano cartesiano com essa circunferência dessa maneira, tá bom? Lembrando então que aqui é o círculo trigonométrico, ou seja, uma circunferência feita no plano cartesiano de raio 1. Combinado isso? Tá. Agora, próximo passo é você conhecer os ângulos notáveis. Então, esses ângulos notáveis, eles são construídos com um raio, com a abertura do raio do compasso, você consegue fazer isso aí, tá legal? Mas matematicamente, você sabe que a circunferência tem o quê? 360 graus. E é importante você conhecer os ângulos notáveis. Então, uma divisão básica. Quais são os ângulos notáveis? Como é que você faz isso? Bom, se você pegar 360 e dividir por 4, observe que a circunferência ali no plano cartesiano ela já tem 4 pontos importantes sobre os eixos. Exatamente isso. Então, cada eixo ali comporta 90 graus. Então, 360 dividido por 4, 90. Então, daí surgiu o ângulo de 90 graus. Você pegou a circunferência de 90 e 90, correto? Ok. E aí, ao mesmo tempo, nós estamos dando a medida do ângulo central, tá bom? Ok. Professor, quais são os outros ângulos notáveis? Se você pegar a circunferência, 360 dividir por 6, vai dar 60. Então, você descobre aqui que você pode pegar a circunferência também e dividir em 6 pedaços. E cada pedaço unido aqui com o ângulo central, você tem aqui ó, 60 graus, certo? Tá. Professor, quais são os outros? Se você pegar a circunferência também e dividir por 12, você vai ter 12 pedaços de 30 graus, correto? Pronto, então você aprendeu aí quais são os ângulos notáveis que nós vamos usar, os que vão aparecer lá no triângulo retângulo. E cadê esse triângulo? Vamos pensar daqui a pouquinho. Então, resumindo, nós temos aqui então uma circunferência completinha com todos os ângulos notáveis de 0 a 360, correto? Tá bom. Nós vamos estudar apenas os 3 primeiros ângulos lá do primeiro quadrante, 30, 45 e 60. São esses ângulos que você trabalha com o triângulo retângulo nessa matéria, razões trigonométricas, tá legal? E aí nós vamos encontrar esses 3 seno, cosseno e tangente desses 3 ângulos. Vamos entender o que é isso então. Primeiro, somente esses 3 ângulos, tá bom? Do primeiro quadrante. Tá. Então, o que nós precisamos conhecer então agora? Ampliando, né, a nossa ideia. Já temos aqui os ângulos notáveis ali bonitinho, tá bom? Ligadinhos entre eles na horizontal, vertical e diagonal, tá bom? Agora, o que são eixos trigonométricos? Bom, dentro do ciclo trigonométrico, o eixo vertical, o eixo Y, é chamado de seno. Então, esse ângulo, melhor, esse eixo tem um nome, seno. O que é seno? É o nome da retinha do raio, é o nome do raio da circunferência no círculo trigonométrico. Pronto. Do raio qual raio? O raio vertical, tá bom? Tá, e o raio horizontal é chamado de cosseno. Então eu até brinco com os meus alunos o seguinte, olha, o eixo em pé é o eixo sem sono, seno. O eixo deitado é o eixo com sono, cosseno. Nós vamos dar atenção apenas para o primeiro quadrante, tá legal? Porque os triângulos formados ali serão os mesmos replicados para os outros quadrantes. Então vamos se concentrar aqui nesses 3 ângulos, tá? E a tangente? A tangente vai ser um eixo auxiliar vertical, é o eixo das tangentes, é o eixo que toca, tangir é tocar, que toca aqui verticalmente. Combinado isso? Então nós temos aqui o eixo da tangente, que é o eixo maior aqui. Combinado isso? Tá bom. Então nós já sabemos os ângulos notáveis do primeiro quadrante e sabemos que o seno é o nome do raio vertical, cosseno é o nome do raio
horizontal, certo? E a tangente é o eixo vertical lá fora, tá bom? Que pode ser maior do que 1, ok? Tá. Resumindo então uma coisa. Aqui você tem então, quando você desenha bonitinho com 1 centímetro, você tem já as medidas corretíssimas, são medidas notáveis. Então, por exemplo, olha, quando você pega os 60 graus aqui e você traça uma paralela aqui, ó, uma horizontal, paralela ao eixo dos cossenos, ao eixo horizontal, você vai cruzar aqui o 120. Então, e se você colocar em diagonal, ele vai cruzar lá embaixo com 240. Então, todos esses tracinhos foram milimetricamente calculados e essas medidas já estão definidas. É muito interessante isso que você entenda, tá bom? Então, por exemplo, 30 graus. Se você pegar 30 graus, né, e pegar esse eixo verticalzinho aqui, ó, ele tem uma medida. E qual é a medida dele? 1/2, exatamente a medida 1/2. Se você pegar essa medida aqui, ó, vertical, 45 graus, e você pegar a medida dele, ó, que é de 0 até aqui, ó, dá raiz de 2 por 2, certo? E se você pegar 60 graus, vai dar essa medida aqui, raiz de 3 por 2, que é 0,8, 0,7, 0,5 e o máximo é 1, correto? Então, é bom que você entenda isso, que essas medidas já estão determinadas, esses números. 1/2, raiz 2 por 2 e raiz 3 por 2, correto? Tá bom. Professor, então, o que é o seno? Então, nós sabemos que o seno é o nome do eixo vertical. Então, nós podemos afirmar que o seno de 30 graus é exatamente 1/2, correto? Porque ele mede exatamente 1/2. E esse seno de 30 graus, quando você liga ali no ângulo de 30 graus, ele forma um triângulo retângulo. E olha que interessante, o ângulo central está aqui. Então, esses dois catetos, que são os lados do triângulo retângulo que formam um ângulo reto, esse canto aqui é reto, os cantetos, os catetos, eles têm nomes agora. A partir de agora, para diferenciá-lo, nós temos aqui ó, o cateto ligado ao ângulo, é o cateto amigo, que nós vamos chamar de cateto adjacente. E o cateto em pezinho, lá na frente do ângulo central, é o cateto oposto, está lá do outro lado. Então, são dois catetos, o oposto e o adjacente. E esse lado aqui, que forma um ângulo, nós sabemos que no triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, correto? Tá legal. Então, olha só. No círculo trigonométrico, a hipotenusa mede 1 centímetro, que é a abertura do raio ampliado, lembra? Então, essa medida aqui é a hipotenusa. Então, seja qual for a medida desse vertical, se você dividir essa medida por 1, vai dar ela mesma. Por esse motivo, nós vamos falar o seguinte, que a fração, fração, seno é o quê? É o resultado da medida do cateto oposto pela hipotenusa, já que a medida é 1. E lembrando que no nosso caso, dos ângulos notáveis, nós podemos afirmar que o seno de 30 graus é 1/2. A medida é 1/2, correto? Ok. Professor, então eu posso afirmar exatamente isso, ó, que o seno de 45 também é a fração, razão é a fração, do cateto oposto ao ângulo central. Que ângulo central? Formado pelo triângulo aqui, pessoal. Então, se você pegar o ângulo central e ligar lá em cima 45, você forma um triângulo retângulo, certo? E essa medida já está definida, raiz de 2 por 2. Então, qual é o valor do seno de 45? Raiz de 2 por 2, certo? O que é o seno? É a medida do eixo vertical lá no círculo trigonométrico. No triângulo retângulo, nós vamos dizer que é a fração entre o cateto oposto pela hipotenusa, certo? A mesma coisa vai acontecer com um ângulo de 60 graus. E os 60 graus é importante você lembrar que 60 graus ele forma um triângulo equilátero. Ó, são 3 ângulos internos de 60 graus. E essa medida aqui, que coincide com o seno, que é esse eixo vertical, é a altura desse triângulo, que é igual a metade do lado vezes raiz de 3. Exatamente aqui, ó, raiz de 3 por 2. É interessante, tá bom? Agora, mas a ideia é sempre a mesma. O que é o seno? Cateto oposto pela hipotenusa. Aqui que surge essa ideia do cateto oposto pela hipotenusa, correto? Bom, podemos usar o mesmo raciocínio para o cosseno. O cosseno vai ser o tamanho do segmento aqui embaixo, que é a medida desse cateto aqui, ó. Então, que é o cateto ligado ao ângulo central. É o cateto amigo, a gente está ligado ao ângulo. Então, é o cateto adjacente, na verdade, né? Que é o nome correto, geometricamente falando. Então, o
que é o cosseno? É a medida desse segmento aqui. Como a hipotenusa é 1, nós falamos que se você pegar essa medida e dividir por 1 dela mesma, então nós falamos que a razão, a fração do cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Simples assim. E os valores que nós pegamos lá em cima para o seno serão os mesmos aqui embaixo, são ângulos opostos. Então, por exemplo, o seno de 60 graus deu raiz 3 por 2. Você observa que vai formar o mesmo triângulo deitadinho. Então, tem o mesmo valor que o cosseno de 30, tá bom? Ok. A mesma coisa para o cosseno de 45 graus. Ó, ligou ali, formou aqui embaixo, formou um triângulo retângulo e essa medida raiz de 3 por 2, correto? Raiz de 2 por 2, tá bom? E o cosseno de 60 graus, lá em cima, olha só, vai formar aqui embaixo o triângulo retângulo que mede, então, raiz de 3 por 2. E é a mesma coisa, cateto adjacente pela hipotenusa. Bom, acabaram-se os eixos x e y. Agora nós precisamos entender a tangente. A tangente é o seguinte, olha, você vai ter que pegar uma reta, o eixo da ré do ângulo vai ultrapassar a circunferência e vai cruzar ali com o eixo vertical, formando também um triângulo retângulo. E aí, qual foi a descoberta aqui? Se você pegar a medida, tá vendo? Vai dar raiz 3 por 3. Se você pegar a medida do seno e dividir pelo cosseno, quer dizer, o seno de 30 é 1/2. O cosseno de 30, raiz de 3 por 2. Se você dividir o seno pelo cosseno, você vai conseguir descobrir essa medida vertical, que é a raiz de 3 por 3, racionalizando. Então, a maneira mais fácil, quando você olhar para um triângulo retângulo, é você também descobrir o seguinte, olha, se eu pegar a medida do cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, também vai dar raiz de 3 por 3. Então, nós vamos guardar essas regrinhas, tá? Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Tangente, cateto adjacente pela cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. E vai acontecer a mesma coisa com um ângulo de 45 graus, que vai coincidir lá em cima com 1. Então, tangente é o seno pelo cosseno, ou cateto oposto pelo cateto adjacente, quando nós vamos trabalhar com os exercícios. Combinado? E a mesma coisa para a tangente de 60 graus, que vai ser raiz de 3, está lá em cima, 1,7 aproximadamente, que é a mesma coisa que seno pelo cosseno. E nos triângulos nós vamos trabalhar cateto oposto pelo cateto adjacente, correto? Então, resumindo a ópera, nós precisamos entender o seguinte, que nesta matéria, razões trigonométricas, nós temos que saber que seno é a fração onde você pega cateto oposto pela hipotenusa. Que o cosseno é a razão ou fração entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Que a tangente é a fração cateto oposto pelo cateto adjacente. E que esses números já estão definidos, são números notáveis, assim como esses ângulos, tá? Mas, professor, como é que eu vou decorar esses números? E aí tem uma musiquinha muito legal, simplesinha, que você pode montar aqui, que é assim, olha só que interessante, tá bom? 30, 45, 60, você vai colocar aqui, ó, 1, olha só, 2 e 3. E vai colocar o contrário, ó, 3, 2, 1. Você vai dividir tudo por 2, observe, divide tudo por 2, olha só, tudo bem? E coloca a raiz, tudo por 2, o seno e o cosseno, e coloca a raiz no 2 e no 3, aí tem a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vamos pôr no 3 e no 2, a tangente é diferente, vamos explicar. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa musiquinha bem cantada vai ficar linda na sua voz, tá legal? Então, assim, é uma maneira diferente de você guardar esses valores notáveis e você precisa memorizar isso, combinado? Saber que seno é cateto oposto pela hipotenusa, no triângulo retângulo, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente, e que esses ângulos são notáveis e essas medidas são imutáveis, tá legal? Olha, esse canal foi feito para você melhorar o seu desempenho escolar, conte conosco
e até a próxima aula, nós vamos poder aí desenvolver vários exercícios utilizando as razões trigonométricas. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!